Em meio ao caos do hospital, um médico humilhou a enfermeira de forma impiedosa, sem saber que o paciente em questão era ninguém menos que Cristiano Ronaldo. Uma reviravolta que prometia mudar o rumo dos acontecimentos e expor verdades ocultas. O fogo dançava sobre o telhado da casa antiga, como se tivesse vida própria. Valeria segurava com força a caixa de madeira contra o peito, enquanto corria descalça pelo quintal, suas pernas tremendo. O calor era quase insuportável, fazendo com que cada respiração queimasse seus pulmões. Atrás dela, o casarão colonial que abrigara gerações da família Garcia continuava a ser consumido pelas chamas. Valeria. A voz grave cortou o estalar da madeira em combustão. Na entrada do terreno, iluminado pelo clarão alaranjado, estava Mateu, o médico respeitado do Hospital San Maria. Ele parecia uma silhueta contra o céu noturno, os contornos de seu rosto duro marcados pela luz das chamas. "O que você fez?" Ela não respondeu. Não podia. As palavras ficariam presas em sua garganta mesmo se tentasse explicar. Em vez disso, apertou a caixa de madeira com mais força, sentindo as mãos suarem não apenas pelo calor do incêndio. Dentro dela estavam todos os documentos que comprovavam a discriminação sistemática no hospital. "Você perdeu a cabeça?" Mateu avançou, agarrando seu braço com força suficiente para deixar marcas. "Sabe o que acabou de fazer?" Por trás dele, os primeiros vizinhos começavam a se aglomerar, celulares em punho registrando a destruição. Ao longe, podia-se ouvir as sirenes dos bombeiros se aproximando. Mas Valéria sabia que chegariam tarde demais para salvar qualquer coisa importante. "Salvei a única coisa que importava", ela finalmente conseguiu dizer, sua voz rouca pela fumaça. Um estrondo ensurdecedor cortou a noite quando parte do telhado desabou, lançando uma coluna de fagulhas em direção ao céu. A multidão de curiosos recuou instintivamente. Mesmo Mateu, sempre tão controlado, não conseguiu disfarçar o sobressalto. O que ninguém ali sabia era que aquele fogo não havia começado por acidente. Valeria observou as chamas consumirem a mansão que sempre simbolizara o poder da família Garcia, enquanto uma estranha sensação de alívio, misturada a terror, se apoderava dela. Aquele incêndio era tanto um fim quanto um começo. "Você não entende agora", ela disse para Mateu, desvencilhando-se de seu aperto com um movimento brusco, "mas vai entender quando ler isso." Ela bateu levemente na caixa de madeira entalhada que carregava como se fosse seu bem mais precioso. E naquele momento realmente era. Uma das paredes externas cedeu com um gemido prolongado de madeira antiga, e mais fagulhas iluminaram a noite. O calor era tão intenso que Valeria podia sentir sua pele ardendo mesmo à distância. Enquanto as sirenes se aproximavam cada vez mais, algo no olhar de Mateu mudou. Pela primeira vez em muitos anos, ela viu medo nos olhos dele, e ela sabia exatamente por quê. 6 meses antes. Valeria Santos, 34 anos, enfermeira dedicada, nunca se sentiu completamente aceita no Hospital San Maria. Enquanto observava o céu de junho através da janela da sala de descanso, pensava em como sua vida profissional havia se tornado tão difícil desde que chegara àquele hospital. "Você realmente não vai fazer uma reclamação formal?" A voz de Cristiano soou do outro lado da linha. Seu melhor amigo desde a faculdade era a única pessoa que realmente entendia o quanto o ambiente de trabalho era hostil para Valéria. "Não posso, Cris. Da última vez, quase tive um ataque de pânico quando Mateu começou com aquele discurso sobre competência profissional." Valeria passou os dedos pelo cabelo crespo cortado curto, um estilo que havia causado semanas de comentários desaprovadores de seus colegas mais conservadores. "Esse médico continua sendo aquele babaca arrogante?" Valeria sorriu fracamente ao telefone. "Pior, agora que a diretoria está avaliando promoções, Mateu se comporta como se já fosse o diretor do hospital. Os outros médicos não questionam, a administração só quer saber dos números, e eu..." Ela suspirou profundamente. "Eu continuo sendo a enfermeira que se recusa a abaixar a cabeça diante do tratamento injusto." O tratamento injusto sempre foi evidente. Valeria cresceu vendo reuniões fechadas, conversas que cessavam quando ela entrava na sala.
e o misterioso escritório da direção onde apenas Mateu e alguns escolhidos tinham permissão para entrar. O prestígio do Hospital San Maria, construído durante anos, era cercado de histórias contraditórias sobre mérito e competência. Naquela mesma noite, o telefonema que mudaria tudo chegou. A voz inesperada do paciente mais famoso do hospital, Cristiano Ronaldo, tremia do outro lado da linha. Valeria, você precisa vir. Escutei algo que você deveria saber. O pedido era inusitado. Cristiano Ronaldo, internado após uma lesão, raramente demonstrava interesse nos assuntos internos do hospital. Valeria hesitou, mas algo na voz dele convenceu. 2 horas depois, Valéria caminhava pelos corredores silenciosos do Hospital San Maria. A ala VIP, onde Cristiano estava internado, ficava afastada do movimento principal no último andar, cercada por segurança e privacidade. Ao chegar, foi recebida com o habitual olhar de desaprovação de Mateu Garcia, 42 anos, médico cirurgião. Alto, sempre impecavelmente vestido, Mateu carregava no rosto anguloso uma expressão de superioridade constante. Finalmente decidiu honrar seus pacientes com sua presença fora do horário? Ele não fez esforço para esconder o sarcasmo enquanto cruzava o corredor. Valéria ignorou a provocação. Vim ver um paciente específico. Claro, é o famoso jogador. Mateu sorriu com desdém. Sempre em busca de atenção, não é mesmo? A ala VIP estava exatamente como Valeria lembrava. Equipamentos de última geração, quartos espaçosos e um silêncio que contrastava com o restante do hospital. A enfermeira de plantão, que olhava Valeria com uma mistura de pena e desconfiança, indicou o quarto de Cristiano com um gesto discreto. Ele está acordado agora. Pediu para falar com você a sós. Valeria sentiu um arrepio. Em toda a sua carreira, no hospital, nunca havia sido solicitada especificamente por um paciente tão importante. Cristiano Ronaldo sempre fora uma figura distante e inacessível, mais símbolo de status para o hospital do que um paciente comum. O quarto VIP ficava no final do corredor, a última porta à direita. Valeria bateu suavemente antes de entrar. O ambiente luxuoso e o cheiro de flores frescas a atingiram imediatamente. Na grande cama hospitalar, Cristiano parecia surpreendentemente normal, longe da imagem de superestrela que o mundo conhecia. Vem cá, Valeria. Sua voz era firme, mas gentil. Valéria aproximou-se hesitante. Senta aqui. Ele apontou para a cadeira ao lado da cama. Quando ela obedeceu, ele continuou. Você é diferente dos outros funcionários. Honesta e dedicada, dá para perceber. Valeria permaneceu em silêncio, surpresa com a observação. No armário da sala de reuniões, atrás do quadro de formatura, sua voz baixou para um sussurro. Uma pasta. Pegue, leia, entenda. Que pasta? Valeria perguntou confusa. Os olhos do atleta, normalmente confiantes, demonstraram uma seriedade incomum. A verdade sobre este hospital. Sua mão segurou o pulso de Valeria com firmeza. Não confie no Mateu. Ele não pode saber. Ninguém pode. Por quê? Porque ele controla tudo aqui. Cristiano olhou ao redor, como se verificasse se estavam realmente sozinhos. E você é diferente, justa, corajosa. Ele fechou os olhos por um momento. Faça o que for preciso. Naquela mesma noite, enquanto a maioria dos funcionários estava em uma reunião de emergência, Valeria entrou silenciosamente na sala de reuniões. Localizou o quadro de formatura mencionado por Cristiano e, com um esforço considerável, conseguiu movê-lo. Ali, escondida em um compartimento na parede, estava uma pasta preta. Não havia fechadura ou senha, apenas um elástico segurando o conteúdo. O que Valeria encontrou dentro da pasta mudaria para sempre sua compreensão sobre o hospital. Documentos, e-mails impressos, avaliações falsificadas e memorandos internos detalhavam como Mateu Garcia havia construído sua reputação através da discriminação sistemática contra funcionários que não se encaixavam em seu padrão idealizado, usando sua influência para sabotar carreiras e coordenar ações de assédio moral. Mais chocante ainda
Eram as evidências de seu envolvimento direto na falsificação de resultados médicos para favorecer pacientes influentes, incluindo procedimentos desnecessários que aumentavam o faturamento do hospital. O esquema parecia familiar para Valéria. Alguns enfermeiros mais antigos murmuravam sobre práticas questionáveis quando pensavam que ninguém estava ouvindo. Entre os documentos, Valeria encontrou avaliações de desempenho adulteradas. As páginas revelavam uma história que jamais imaginara. Mateus sistematicamente alterava avaliações de enfermeiros e médicos que faziam parte de minorias, criando obstáculos invisíveis para suas promoções. Quando questionado, ele sempre negava tudo. Eventualmente, muitos desistiam ou pediam transferência, uma rotatividade nascida não da incompetência, mas da manipulação e assédio. Valeria passou a noite inteira lendo, suas mãos tremendo e lágrimas silenciosas escorrendo pelo rosto. Ao amanhecer, tinha uma compreensão completamente nova sobre o mérito que Mateus tanto valorizava. Nos dias que se seguiram, Valeria observou o hospital com novos olhos. Mateus continuava exercendo seu controle sobre tudo, como de costume. Durante a reunião de avaliação semestral, Valeria permaneceu quieta, enquanto recebia sua avaliação, significativamente inferior à dos outros enfermeiros, apesar de seu desempenho exemplar. Deveríamos estar gratos que ele ainda mantém. Você aqui, considerando seu histórico de questionamentos, comentou um colega médico, durante o café da manhã, 2 dias após a reunião. Valeria olhou para o médico enquanto mexia o café. O que exatamente vocês sabem sobre o histórico do nosso diretor, doutor? Algo na maneira como ela formulou a pergunta fez com que ele parasse de mexer em seu celular. Por um momento, seus olhares se cruzaram. O suficiente para respeitá-lo, ao contrário de você. Respeitar o que, exatamente? Valeria pressionou. O médico guardou o celular lentamente. Se está aqui para provocar mais conflitos, Valeria. Estou aqui porque um paciente me alertou. Ela interrompeu. E agora entendo por quê. O silêncio que seguiu foi denso. Uma enfermeira recém-contratada, sempre desinteressada em tudo, que não envolvesse seu próprio turno, olhava de um para o outro com curiosidade. A supervisora de enfermagem parecia subitamente muito interessada em sua prancheta. O que ele te disse? A voz do médico era controlada, mas Valeria podia perceber a tensão subjacente. Nada que muitos de vocês já não saibam. Valeria levantou-se. Vou ficar de plantão mais alguns dias extras. Preciso resolver algumas questões. Essas questões incluíam visitar ex-funcionários do hospital que haviam saído em circunstâncias suspeitas. Lá Valeria encontrou Dona Maria, 63 anos, ex-enfermeira-chefe, que lembrava vividamente do dia em que foi forçada a se aposentar após questionar práticas discriminatórias. Mateus estava lá, supervisionando tudo. Dona Maria contou enquanto servia café em sua pequena cozinha. Ele não sujava as mãos, mas dava as ordens. Muitas carreiras foram destruídas por ele. E vocês nunca conseguiram provar nada? Valeria perguntou, engolindo o nó na garganta. Como? A administração estava do lado dele. Dona Maria olhou para uma foto de sua formatura pendurada na parede. Mas existe uma justiça maior, não é mesmo? Valeria também visitou o Departamento de Recursos Humanos, agora gerenciado por um dos amigos próximos de Mateus. Uma funcionária idosa, que trabalhava ali desde a fundação do hospital, confirmou as histórias sobre a manipulação sistemática de avaliações e a criação de um ambiente hostil para funcionários de minorias. Cada descoberta era como uma adaga no coração de Valéria. A carreira que tanto amava, os pacientes que cuidava com dedicação, todo o ambiente hospitalar, tudo manchado por preconceito e injustiça. Uma noite, enquanto organizava os documentos em seu armário, Valeria ouviu a porta se abrir. Era Cristiano, surpreendentemente de pé com seu habitual ar confiante apesar da muleta. O que você tanto esconde aí, enfermeira? Ele se aproximou, olhando curioso para os papéis espalhados no armário. Valeria rapidamente fechou o armário. Nada que deva ser discutido aqui. Cuidadosa. Ele sorriu. Aquele sorriso carismático que milhões de fãs adoravam. Mateus suspeita de você. Ele sempre foi defensivo em relação a funcionários que questionam, sabia?
E o que você acha disso, Cristiano? Ele deu de ombros. Eu acho que você deveria fazer o que é certo, como sempre fez. Ele ajustou a muleta. Mas também acho que você não deveria enfrentá-lo sozinha. Talvez eu tenha mais apoio do que todos imaginam. Cristiano a estudou por um momento, sua habitual confiança dando lugar a algo mais sério. Cuidado, Valéria. Algumas pessoas são perigosas quando ameaçadas. Depois que Cristiano saiu, Valeria percebeu que precisava agir rapidamente. Mateu certamente começaria a suspeitar, se já não suspeitava. Na manhã seguinte, ela digitalizou todos os documentos, enviando-os para um amigo jornalista em outra cidade com instruções específicas. Foi durante essa semana de investigação que Valeria conheceu Juan Santana, 36 anos, advogado trabalhista e filho de um ex-funcionário que havia processado o hospital anos antes. Juan havia dedicado anos defendendo vítimas de assédio moral e discriminação no ambiente de trabalho. Sempre soubemos que o Hospital San Maria tinha problemas sérios de gestão, Juan explicou enquanto caminhavam pelo jardim do hospital. Mas nunca tivemos provas concretas. Valeria hesitou antes de responder. E se eu dissesse que tenho essas provas? Juan parou de andar, seus olhos escuros fixos em Valeria. Você tem noção do que isso significa? Não apenas para você, mas para dezenas de outros funcionários? Estou começando a entender. Valeria respirou fundo. Cristiano me escolheu por algum motivo. Acho que ele quer que alguém faça o que muitos nunca tiveram coragem de fazer. Ou talvez ele só queira se vingar por algum tratamento inadequado. Juan respondeu com cautela. Aquela conversa solidificou a decisão de Valéria. Nas semanas seguintes, ela trabalhou discretamente com Juan, organizando os documentos e preparando-se para apresentar uma denúncia formal ao conselho do hospital e autoridades competentes. Mateu, entretanto, começou a notar mudanças no comportamento da enfermeira. Valeria o flagrou várias vezes observando-a de longe ou fazendo perguntas aparentemente casuais sobre suas atividades fora do horário. Em uma ocasião, encontrou seu armário revirado, embora nada importante estivesse lá. Ela mantinha todos os documentos originais no escritório de Juan, que havia disponibilizado um espaço seguro. A tensão atingiu o ápice quando Mateu a confrontou diretamente. O que você e aquele advogado Santana estão tramando? Valéria sentiu seu sangue gelar. Como você sabe sobre Juan? Você acha que não sei o que acontece neste hospital? Mateu deu um passo à frente, invadindo seu espaço pessoal. Construí minha reputação aqui. Ele gesticulou amplamente. Não vou permitir que você destrua tudo por causa de alguma crise de ética tardia. Reputação? Valeria não recuou. É assim que você chama assédio moral e discriminação? Os olhos de Mateu se estreitaram. Então você sabe. Sei o suficiente para entender que sua carreira foi construída sobre mentiras e manipulação. Mateu riu, um som frio e sem humor. E o que você pretende fazer? Denunciar? Acorda, Valéria. O mundo não funciona assim. O que está feito, está feito. Construí este hospital para a excelência, não para acomodar incompetentes. Você discriminou pessoas, Mateu. Você destruiu carreiras. Eu protegi os padrões de qualidade. Mateu ajustou o relógio de pulso, um gesto que Valeria reconheceu, como sinal de seu nervosismo controlado. Como farei agora? A ameaça velada não passou despercebida. Naquela noite, Valeria ligou para Juan. Precisamos antecipar tudo. Mateu sabe. 2 dias depois, todos os documentos originais estavam com autoridades competentes. Valeria havia planejado tirar licença na manhã seguinte, afastando-se temporariamente até que a situação fosse formalizada. Mas o destino tinha outros planos. Ao voltar de um encontro final com Juan, Valeria encontrou Mateu na casa dele, a imponente mansão colonial que simbolizava seu status, segurando a pasta vazia onde os documentos originalmente estavam guardados. Procurando algo, ela perguntou da porta. Mateu levantou o olhar lentamente. Pela primeira vez, Valéria viu nele o mesmo olhar frio que tinha ao humilhar enfermeiros em frente a pacientes. Você não faz ideia do que está prestes a desencadear, ele disse com uma calma perturbadora. Na verdade, faço sim. Valeria entrou na sala. A verdade, Mateu.
Apenas a verdade. A verdade? Ele bateu a pasta na mesa com força. A verdade é que você está prestes a destruir anos de trabalho por causa de um idealismo infantil. Infantil é acreditar que podemos continuar tratando pessoas com desrespeito por causa de preconceitos. A discussão escalou rapidamente. Matteo revelou que sempre manipulara o sistema. A administração havia compactuado com ele anos atrás, preparando-o para manter a reputação do hospital a qualquer custo. Valeria percebeu com horror que ele não apenas discriminava, mas considerava suas ações justificáveis. Você é exatamente o que este hospital não precisa, Valeria disse finalmente, a voz trêmula de raiva. Pelo contrário, Matteo respondeu, friamente. Sem médicos como eu, você não teria um hospital de prestígio para trabalhar. Foi então que Valeria notou o pequeno objeto na mesa. Um antigo isqueiro de prata que Matteo sempre carregava. Um símbolo de status, frequentemente usado para acender charutos caros durante reuniões com patrocinadores do hospital. Naquele momento, algo dentro dela se quebrou. Todas as memórias de humilhação, as rejeições, os comentários cruéis, tudo fazia sentido agora. O hospital não era apenas disfuncional, era fundamentalmente corrupto em sua liderança. O que aconteceu a seguir foi quase instintivo. Valeria agarrou o isqueiro e, em um movimento rápido, acendeu-o e o lançou contra as cortinas antigas. O tecido seco pegou fogo instantaneamente. Matteo ficou momentaneamente paralisado pela surpresa, tempo suficiente para que as chamas se espalhassem rapidamente pela madeira antiga e ressequida. Valeria aproveitou a confusão para correr até o escritório, onde Matteo mantinha uma réplica da pasta original com alguns documentos que havia esquecido, não tão incriminadores quanto os originais, mas suficientes para servir como prova adicional. Quando Matteo recuperou a compostura e tentou apagar o fogo, já era tarde demais. As chamas se espalhavam com velocidade assustadora pela casa antiga. Agora, de pé no quintal enquanto a mansão ardia, Valéria encarava Matteo com uma mistura de determinação e pesar. Alguns segredos precisam ser queimados para que a verdade possa renascer, ela disse, sua voz quase inaudível sob o rugido das chamas. Matteo deu um passo em sua direção, mas foi interrompido pela chegada dos bombeiros. Na confusão que se seguiu, Valeria afastou-se discretamente, caminhando até onde Juan a esperava em seu carro, estacionado a uma distância segura. Está feito? Juan perguntou quando Valeria entrou no veículo. Valeria olhou uma última vez para a casa em chamas, o símbolo físico de todo o abuso de poder sendo consumido pelo fogo. Está começando, ela respondeu. Na manhã seguinte, a matéria principal do maior jornal da cidade trazia a manchete: documentos revelam discriminação em hospital de prestígio, médico renomado ligado a práticas antiéticas. As provas que Valéria havia fornecido eram irrefutáveis. 6 meses depois do incêndio, Valéria estava sentada em um café próximo ao Hospital San Maria. A revelação dos documentos havia desencadeado uma série de investigações que resultaram não apenas na revisão das práticas de gestão, mas também em processos de reparação para os funcionários afetados pelas ações de Matteo. Matteo enfrentava processos administrativos e cíveis. A reputação construída sobre discriminação agora seria parcialmente reconstruída sobre bases mais justas. Está arrependida? Perguntou Cristiano, completamente recuperado de sua lesão, enquanto se sentava à mesa com Valéria. Valeria observou por um momento os ipês amarelos que floriam nos jardins do hospital. De ter incendiado a casa? Às vezes. De ter revelado a verdade? Nunca. Ela sabia que o caminho para um ambiente de trabalho completamente justo ainda seria longo. Sabia também que nunca mais seria apenas Valéria. Seria sempre a enfermeira que enfrentou o sistema. Mas pela primeira vez, desde que começara a trabalhar ali, sentia que podia respirar sem o peso do medo e da discriminação. Algumas coisas precisam ser destruídas para que algo novo possa crescer, ela disse, olhando para os ipês. Como os ipês
que florescem mais vibrantes após períodos difíceis. Cristiano sorriu. E o que vai florescer das cinzas que você deixou? Valeria pensou por um momento antes de responder. Espero que seja justiça e talvez com o tempo um hospital que cuida tanto de seus funcionários quanto de seus pacientes. Na saída do café, Valeria olhou para uma nova placa inaugurada na entrada do hospital. Hospital San Maria, um lugar de cuidado, respeito e inclusão para todos. Ela sorriu, sentindo-se realizada. A jornada foi dura, mas valeu a pena. Agora, ela sabia que sua missão estava apenas começando e que ainda havia muito a ser feito para garantir que todos tivessem um ambiente de trabalho justo e respeitoso.